paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né, igreja? Estamos felizes porque é o terceiro dia, né? E eu creio que Deus, Ele vai falar conosco hoje novamente, nesse ano da conquista, né? 2025 profético, ano da conquista. Então, nós estamos dando continuidade na nossa campanha. Fizemos uma no início de janeiro, estamos fazendo essa agora para fechar com chave de ouro o nosso 2025. Amém? Eu queria agradecer a Deus nesta noite, pelos nossos visitantes, irmão Wellington, evangelista Noélia, e o irmão que está aqui também, que veio com Wesley. Seja bem-vindo. Não deixe de vir aqui, é a casa do Senhor. E se nós estamos felizes com a visita dos senhores e da senhorita, evangelista Noélia, o nosso Jesus também está. Amém? Como é que a gente diz para os santos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Sintam-se bem na casa de Deus. Jesus te ama. Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Abram suas Bíblias no livro de Romanos 12, versículo 2. Quero agradecer a Deus e ao meu bispo por ter me convocado. Eu abri a campanha, mas ele pensa que eu vou pregar 4 vezes. Vou nada. Eu só vou pregar 3. Na outra ele abriu, ele pregou 4. Então, se for nessa balada, eu vou pregar 4 também. Aí eu não aguento. Então, eu vou pregar essa e a próxima. Eita, glória a Deus! Ontem eu saí daqui, só misericórdia, porque hoje nós guerreamos, viu? Guerreamos. Eu sinto quando a gente realmente guerreou no mundo espiritual, que teve cura, que teve libertação, que teve milagre, as curas que a gente, as orações que a gente ora, chegou no trono. É o dia que eu saio daqui mais quebrada. Eu sei que a gente guerreou no mundo espiritual. Então hoje vamos novamente, já estamos guerreando. E Romanos 12, no versículo 2, ele diz assim, aleluia. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podeis sentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja, o tema desta noite que o Senhor nos entregou é a conquista da renovação da mente. Na Bíblia, a renovação da mente, conforme descrita em Romanos 12, 2, significa um processo de transformação interior, que envolve abandonar padrões de pensamentos e comportamento do mundo e adotar os padrões de Deus, resultando em uma vida que reflete a vontade de Deus. É mais do que apenas mudar de opinião. É uma mudança fundamental na maneira, aleluia, como pensamos, sentimos e agimos, alinhando-se com os princípios do reino de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável a Deus. Amém? A gente encontra uma guerra no mundo espiritual e o inimigo da nossa alma, que se chama Satanás, ele veio para matar, para roubar e para destruir. O campo de batalha deste inimigo meu e seu é na mente. É um dos campos que quando a gente aceita Jesus, que saímos daquele mundo, daquelas práticas que a gente tinha no passado, é onde o Satanás vai atingir na mente. Então, por isso que nesta noite eu vim para nós aprender a trabalhar na nossa mente. Porque uma vez que se faz uma aliança com Deus, eis que tudo se fez novo. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas passaram
Eu não posso ter mais linguajar do mundo. Eu não posso mais andar na moda do mundo. O mundo, ele vai numa mão. E eu, servo do Deus Altíssimo, vou na contramão do mundo. Eu preciso renunciar para a minha mente sempre estar voltada pela mente de Cristo. Existem pessoas que estão fracas na fé porque se deixam contaminar pela mente. Por isso que a mente tem que estar baseada em Deus. E nesta noite eu vim falar do primeiro tópico que o Senhor nos entregou. O que significa a renovação da mente na prática? Deixar para trás as mentalidades do mundo. A renovação da mente implica em não se conformar com os padrões e valores do mundo, que muitas vezes são contrários a princípios cristãos. Uma das coisas que a Bispa Alexandra, não gosto muito, é de estar muito vendo Instagram. Facebook eu nem tenho. Porque nessas redes sociais, você vê muita mentira. Você vê pessoas postando felicidade e no fundo, não passa de uma mentira. Alimentando uma mentira. Então, desde que eu vim para Jesus, que eu encontrei alguns embaraços de homens querendo cantar mulheres pela internet, dos gaviões que se diz que são maravilhosos e não são, é tudo mentira. E aí eu passei por muita coisa no meu início de fé. Passei por coisa que você via o varão pentecostal, cheio do fogo, mas não era o meu varão. E nós crentes temos que estar focados na palavra de Deus. A nossa mente tem que estar no Senhor Jesus, para que a gente não olhe para aqueles outdoor aí, que roupa bonita, que mulher bonita, que não sei o que mais bonito. Olha, fulano tem isso, tem aquilo. Gente, nós temos o melhor, que é Jesus de Nazaré. Nós temos o melhor, que é a nossa mente renovada em Cristo. Nós temos o melhor, que é o céu de glória que nos espera. Então a nossa mente, ela tem que estar voltada para os princípios cristãos. Não dá para me corromper. Não dá para me sentar numa roda que só fala de coisas que não edificam, de que vão tirar minha fé, de que vão me deixar fraca. Então eu preciso estar com uma mente renovada. Por isso que no versículo 2 de Romanos 12 diz: e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A Bispa Alexandra dormia escutando a rádio, louvores, pregação, acordava escutando. E já me acordava numa alegria, porque tinha um pregador da rádio que eu escutava, que ele dizia: acorda, acorda, irmão, acorda, acorda, irmão. E é hora de trabalhar. Eu já me acordava. Mas eu já me acordava alegre. Porque a tristeza que nós sentimos, a alegria que nós sentimos no mundo, ela é passageira. A gente está alegre lá, mas depois quando a gente chega em casa fica triste. Mas a verdadeira alegria é em Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. A nossa verdadeira alegria é Jesus. Ele sim tem alegria para nos dar. Não importa como estamos, o que importa é que nós estamos no rumo, no caminho para o céu. Então precisamos estar com a nossa mente voltada para Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu mudo meu guarda-roupa, eu mudo as minhas amizades, eu mudo tudo. Tudo.
Isso é renovação de mente. Eu não posso andar mais com as mesmas coisas, com as mesmas práticas, com a forma de andar, de se vestir, de falar. Eu não consigo, porque, gente, quando eu era do mundo, a minha boca só falava palavrão. Hoje eu não sei nem o que é um palavrão. Porque a minha mente está renovada em Jesus Cristo. A minha boca eu não vou abrir para falar besteira. Então precisamos deixar que as coisas velhas passaram. Deus nos dá oportunidade mais um dia para aquelas práticas que nós tivemos no passado, ela ficar no mar do esquecimento. Ele nos dá uma oportunidade todo dia para que nós venhamos renunciar a alguma coisa que não está agradando ao nosso Deus. Então, o primeiro ponto foi deixar para trás a mentalidade do mundo. O segundo ponto é adotar uma nova perspectiva, é adotar uma visão de mundo que se baseia nos ensinamentos de Jesus Cristo, buscando entender e aplicar a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos fazer a vontade plena de Deus. A vontade plena de Deus não é a minha vontade, não é o que eu quero. A vontade plena é o que Deus escreveu para mim e para você. É o que Deus quer para mim e para você. Se nós fizermos a vontade plena de Deus, aquilo que Ele quer, nós não vamos passar por embaraços. Por quê? Estamos com a mente voltada em Deus. Quando eu estou com Deus, quando eu converso, diálogo com Deus, a minha mente vai estar voltada nas coisas do Senhor e eu vou procurar fazer a vontade dEle. Tudo que nós fazemos errado reflete nas nossas ações, vai refletir no nosso futuro. Precisamos estar com as mentes renovadas, buscando entender e aplicar a vontade de Deus. Mas como é, Bispo Alexandra, que eu vou saber a vontade de Deus? A vontade de Deus você vai saber orando. A vontade de Deus você vai saber colocando o seu joelho no chão. Eu tenho uma experiência aqui na igreja, que ela chegou até a mim e nós oramos e o embaraço caiu por terra. E eu tenho certeza que hoje essa pessoa, ela agradece a Deus por Deus ter tirado o embaraço da vida dela. Porque o que Deus tem para ela nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano, que é para essa jovem que está aqui. Se todas as jovens fizerem isso, não vão cair no laço do passarinheiro. Eu venho de um ministério que jovem nenhum namorava. Está ali quem participou comigo, evangelista Noélia. Já vinha até o pastor, até o bispo, namorar. O bispo, quando via que era embaraço, o bispo dizia assim, eu vou botar logo 3 meses de oração. Quando estava no primeiro mês, o homem já chegava. Bispo, é engano, eu não quero não. Já botava o embaraço por terra. Nós temos que fazer a vontade de Deus para nós não sofrer. Quando nós fazemos a vontade de Deus, uma jovem que está esperando no Senhor, se ela fizer a vontade do Senhor, ela vai ter um casamento bem sucedido. Ela não vai ter dor de cabeça com esse marido. Mas se ela não fizer a vontade de Deus, peia para 10, ela vai comer sozinha. Porque ela vai encontrar um homem ignorante. Ela vai encontrar um homem que não gosta dela. Ela pode encontrar até um homem que traia ela. E vice-versa. O homem também. O homem tem que botar a sua vida também diante de Deus. Procurar ter um casamento de Deus. Uma mulher de Deus. A mulher que Deus quer para ele. Mas, bispo, será se isso é verdade? É sim. Tem muitos casamentos que não dão certo porque não era o que Deus queria.
Tem casamento que é briga todo dia porque Deus não queria. O que Deus queria para aquela pessoa era outra pessoa. Mas ela passou na frente de Deus. Aí Deus permitiu esse casamento. A vontade plena não é o que eu quero. A vontade plena é o que Deus quer para mim. Aleluia. E nós precisamos estar com a nossa mente renovada em Cristo Jesus. Às vezes o inimigo quer tirar nós da igreja, porque a nossa mente está fraca. Aí a gente fica escutando a voz do inimigo: sai dessa igreja, não vai para esse culto hoje não. Saiba que é o inimigo, porque Deus não quer tirar ninguém da igreja. Deus quer muito mais pessoas na igreja, na presença dele. E uma das técnicas que eu descobri na minha caminhada foi dizer: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. Satanás vinha, falava comigo dizendo que ia me matar. Aí eu dizia para ele: você não vai me matar, porque a minha mente é de Jesus. Eu sou lavada com o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus, ele tem poder sobre a minha mente. Sai! E ele não aguentava a pressão. Quando se fala no sangue de Jesus tem poder, não fica embaraço nem seta maligna na minha mente nem na sua mente. Porque a nossa mente está voltada para a mente de Cristo. E precisamos fazer a vontade de Deus. Um casamento bem sucedido, um casamento que é bem sucedido é que Cristo está presente. Ele é o centro do casamento. Eu digo isso porque o meu casamento, eu sempre coloco tudo nas mãos do Senhor. Qualquer coisa que o meu marido fizer que eu não gostar, eu vou pro joelho. Jesus, meu dono é o Senhor. Jesus, vai lá. Mas, gente, automaticamente ele vai. E assim o meu marido deve fazer também. Ele faz também. Porque a gente, às vezes, tem coisas que um não gosta, que o outro não gosta. E a gente precisa, para a gente conviver com outra pessoa, a gente precisa aceitar essa pessoa com os defeitos dela. E ele com os defeitos dele. Porque a gente vai se entendendo no passar da convivência. São duas pessoas, duas famílias diferentes. Você encontrou um homem, mas não sabe como é que é a família toda desmantelada. Vai ter problema para você. Meu Deus, aleluia. Procure saber antes. Saber se é um bom filho. Porque um bom filho vai ser um bom marido. Então, aleluia. Em Filipenses 2, capítulo 5... o apóstolo Paulo descreve a mente de Cristo como uma atitude de humildade e servidão. Ele explica que Jesus, que essa divindade não aproveitou sua posição, mas acabou por se tornar servo de todos. Isso mostra que a mente de Cristo é um perspectivo de serviço e dedicação a outros como Jesus Cristo. Eu sempre tenho, se eu tenho a mente de Cristo, eu sempre tenho que servir o meu irmão. Servir o meu irmão. Dar prioridade para quem está perto de mim. Ah, está precisando de água, eu vou dar primeiro a água para o meu irmão. Ah, está precisando de uma palavra, eu vou dar primeiro uma palavra para o meu irmão. Eu preciso me espelhar em Jesus, porque Jesus veio aqui, ele serviu nessa terra. E se eu tenho a mente de Cristo, eu vou primeiro olhar para o meu próximo. O meu próximo que eu digo é nós aqui, um perto do outro, e dizer: não, eu primeiro vou servir aqui ao meu irmão. Então, quando eu tenho essa mente de Cristo, eu tenho uma mente de servir. Eu não sei se você, aqui na igreja, não era para me levantar e botar água para ninguém. Não era. Mas era para o obreiro e para o diácono colocar. Não precisa nem pedir. Mas eu já tenho um papel tão grande de servir, que eu me levanto, já que ninguém serve, eu vou servir.
Porque a Bíblia fala do galardão de água. E quando eu chegar lá no céu, eu quero esse galardão para mim. Aleluia. No copo d'água eu ganho um galardão. Então, meu amigo, eu vou ter muitos. Já dizia um bispo meu, que lá em cima uns vão ter uma coroa bem recheada. Mas outros, seca, sem nada. Por quê? Porque não serviu. Aleluia. Não serviu ao próximo. Então, eu ter uma mente de Cristo é eu servir ao meu irmão. Glória a Deus. É eu estar com alguém e dizer: se nós estamos passando fome, vai passar nas duas. Se tem 4 pessoas em casa, se tem comida para um, vai ter para os 4. Aleluia. Mas eu não vou deixar você passar fome. Se você não está morando... Quem morou comigo, evangelista Noélia. Tinha dia que nós não tinha nada para comer, mas nós... Sempre Jesus mandava alguma coisa e ela dizia: eu não vou ficar mais aqui porque eu estou dando despesa. Não, o que der para mim, dá para você. O que eu comer, você vai comer. E Jesus não deixava faltar nada. As irmãs vinham e traziam um pãozinho, traziam uma creme crack, traziam um leitinho. A vizinha, que congregava todo mundo junto, a vizinha vinha e trazia uma cestinha básica. E assim nós ia vivendo. Aleluia. Eu tive 2 vizinhas, 3 vizinhas, que eu nunca vou esquecer na minha vida. Glória a Deus. Uma era a Maria. A Maria me serviu demais. Na hora que eu não tinha nada, a Maria chegava na minha porta e abençoava. Até Bíblia me deu. A outra foi onde eu morei aqui, mas a evangelista Noélia. Quando faltava a luz, que cortavam a minha luz, as vizinhas, não se preocupa, liga a tua luz aqui na minha casa. Então isso é gratificante. Gratificante. Então, vamos servir mais uns aos outros. Aleluia. Vamos prestar mais o nosso serviço aos nossos irmãos na igreja. Cesta básica aqui, quando a gente consegue, a gente vai olhar primeiro os da fé, que estão precisando. Se o da fé tiver tudo ok, aí nós vamos para um de fora. Já teve de nós abençoar uma casa de uma pessoa que não é servo de Deus, mas porque os daqui não estavam precisando. E a gente pergunta ao Espírito Santo: Espírito Santo, quem que o Senhor quer que nós abençoe? E nós não somos pastores de dizer abençoei fulano, abençoei. Não, isso não é para nós. A gente dá com a direita e esconde a esquerda, para ninguém saber. Detesto o ibope. Às vezes eu chego com uma cesta ali escondida, peço a pessoa abre aí a porta bem ligeirinho para ninguém ver. Porque não é para ninguém ver. É para Jesus. Ele mandou e eu estou aqui obedecendo. E às vezes o irmão tem vergonha de receber. E se eu abrir minha boca para dizer, o irmão fica encabulado. E a gente gosta de fazer tudo no secreto. Quem fica mostrando na internet tantas cestas básicas, isso não é legal, irmão. A gente mostrar o que está fazendo. Aleluia. Eu não gosto disso. E o meu marido também não. Então, vamos ter nossa mente renovada em Jesus. Transformação, terceiro ponto, transformação interior. A renovação da mente afeta a maneira como pensamos, sentimos e agimos, levando a uma mudança genuína e duradoura. Tudo que nós pensamos reflete no nosso corpo. Se nós estiver pensando coisa ruim, nós vamos ficar mal o dia todo. Mas se nós estiver pensando coisa boa, a gente nem vai se preocupar. Antigamente eu me preocupava, mas hoje Jesus, não me preocupar não. Meu patrão é o Senhor, quem me banca é o Senhor. E eu estou descansando, eu estou no Salmo 37. Deleita-te no Senhor. Confia no Senhor. Entrega para o Senhor. Aleluia. Fizeram uma comigo aí que eu não estou nem aí. Mas disse com o meu marido: se der certo um negócio aí, essas pessoas não vão ver nem a minha cor. Eu gosto de homem com palavra. Um homem de caráter, de personalidade. E a mulher tem que ter palavra. Se não tem, nem abra sua boca para falar, porque a sua palavra ela faz muito efeito. E a Bíblia diz que a palavra do crente é sim, sim, não, não. Se eu der uma palavra de um sim,
Nem que me faça mal, mas eu vou ter que cumprir com a minha palavra. Glória a Deus. Então, vamos deixar Deus transformar o nosso interior, o nosso caráter, a nossa mente, a maneira de nós pensar. Porque a fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu espero, eu creio, eu confio, eu acredito e sei que Deus vai fazer. Muitas pessoas estão doentes porque não estão lendo a Bíblia. Você vai no médico, o médico diz logo que você está. É crise de ansiedade. Tudo é crise de ansiedade. Sabe por que essa crise de ansiedade? Porque está faltando palavra. Tu lê a palavra. Porque quando tu lê a palavra que diz assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Quando eu leio a palavra dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Teve um dia que eu fui para a palavra, Jesus fala comigo. E eu fiz a oração, e eu orei, eu não queria nem orar por um povo que Deus botou na minha mente, que eu não sabia nem quem era, eu orei. Quando eu me levantei da oração, Deus diz assim para mim: eu sou contigo. Glória a Deus. Não vai passar necessidade. Porque a chuva que eu derramo na terra que tu tá, é a que tu vai beber. Aleluia, Jesus. Ter chuva de bênção na nossa vida. Aleluia, Jesus. Quando nós temos Deus, nós temos que saber que o Senhor não te preocupa. Tem conta matando o povo. Não deixa essas contas te matar. Tudo tá caro. Hoje ninguém consegue mais viver uma família com R$1.000. Porque se você for lá no supermercado, você deixa os R$1.000 lá. Mas você tem que acreditar que o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. E Ele não vai deixar faltar para você nada. No Salmo, aleluia, Mateus 6, se eu não estiver enganada, diz que não vai deixar faltar nada. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serás acrescentada. Lá em cima, antes de chegar esse versículo, tem dizendo que é Mateus 6,33. Tem dizendo lá que não vai faltar o de vestir, não vai faltar o de calçar, não vai faltar comida. Não falta. Crente não passa fome. Se o crente estiver passando fome, pode ter certeza que ele está numa peia muito grande. Porque o nosso Deus, se você estiver botando o seu joelho no chão, Deus vai usar de misericórdia de alguém para lhe abençoar, para lhe ajudar e aquela fome passar naquele dia. Você pode passar fome até de manhã, de tarde, mas de noite vai chegar o maná do céu. Então, precisamos estar com a nossa mente voltada no Senhor. O outro ponto é discernir a vontade de Deus. Ao renovar a mente, somos capacitados a discernir a vontade de Deus. Ou seja, entender o que Ele espera de nós e como devemos viver. Eu tenho que saber que a minha mente tem que estar voltada em Deus. Eu tenho que saber que eu preciso fazer o que Ele quer, não é o que eu quero. Eu preciso andar em espírito para poder entender o que Deus quer. Tem coisas que nós fazemos que Deus não quer que a gente faça. Aí a gente vai e faz. Aí o que é que acontece? Acontece que não vai dar certo. Porque não era o que Deus queria para ti. Meu Deus, aleluia, Jesus. Quer saber algo de Deus? Faça propósito com Deus, porque Ele fala. Aleluia. Ele fala, usando alguém através da palavra dele. Eu já fiz muitos propósitos. Em todos eles, Deus falou. Deus bradou.
O próximo ponto, viver de acordo com a vontade de Deus. O resultado final da renovação da mente é uma vida que reflete a vontade de Deus, caracterizada por amor, paz, alegria e outras virtudes. Aleluia. Às vezes, alguém faz algo com você e você perdoa. E muitas pessoas não entendem. Mas sabe por que é? É porque você tem amor. Ai, mas fulano é muito falso. Não, mas, gente, se nós deixar a carne reinar em nós tudinho somos falsos. Nós precisamos estar com Jesus. Aleluia. Não podemos deixar a carne reinar em nós. Então nós temos que saber que se um dia teve um irmão que falhou com a gente e ele pediu perdão e se arrependeu, porque eu vou ficar de braço fechado? Eu vou ficar de braço aberto para abraçar ele. Aleluia. Porque errar, todos nós erramos. Perfeito é Jesus Cristo. Aleluia. Se você olhar para um bispo ou para uma bispa e achar que ele é o santo, você está muito enganado. Nós somos homens e mulheres que nós também temos que estar todo o tempo voltado em Deus, senão nós pecamos em algo. Ou não falar. O problema é que às vezes as pessoas olham muito para a pessoa. Aí a pessoa não é crente. Sim, a pessoa é crente, mas a pessoa ainda está nesse corpo. Aleluia. E às vezes nós pecamos em pensamentos, em falar algo. Mas a renovação da mente em Cristo é para que nós não venhamos cair nesse pecado. Aleluia. É para que nós venhamos ser renovados pelo poder do Senhor Jesus. Glória a Deus. É para que a gente não se deixe contaminar com as coisas que o inimigo quer planejar contra nós para tirar nós da casa do Senhor. Porque ele sabe que nós somos herdeiros de Cristo. Glória a Deus. Ele sabe que já tem o céu esperando. Nós temos um Pai que é Deus. Satanás não tem. Ele quis roubar o canto de Deus. Só que ele despencou lá do céu para baixo. Aleluia. E se eu permanecer na mentira, se eu permanecer no engano, se eu fizer a vontade que não é a vontade de Deus, infelizmente eu vou para onde o Satanás está comandando. Meu Deus. Porque Satanás te odeia. E quem faz a vontade dele não pensa que ele está satisfeito com você, não. Ele odeia você, ele quer matar você. Ele quer tirar você da presença do Pai. Porque ele sabe que lá no céu é lindo. Aleluia. Ele sabe que o céu é lindo. E que o nosso Deus é lindo. Mas infelizmente, ele queria o trono do meu Deus. Mas o trono do meu Deus é para o meu Jesus, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia, para poder eu e você estar hoje aqui. Nós estamos aqui porque Jesus morreu, ressuscitou e vive à destra do Todo-Poderoso. É por Ele e para Ele são todas as coisas. Por isso que a minha mente tem que ser a mente de Cristo. Eu tenho que viver para Cristo e morrer para o mundo. Segundo tópico. Como ocorre a renovação da mente? Vou lhe dar a primeira receita. Estudo da Bíblia. Salmo 119, versículo 11 e 12 diz assim: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor, ensina-me os teus decretos. A Bíblia é a fonte principal de conhecimento sobre a vontade de Deus e os princípios do reino de Cristo. Sem ler a Bíblia, não há libertação. Sem estudar a Bíblia, não há libertação. Sem ler a Bíblia, não há conhecimento de Deus. Não sabe nada de Jesus. Meu Deus. Precisamos ler a Bíblia para ter uma mente liberta, uma mente sarada. Recebi hoje uma mensagem de uma pessoa dizendo que é um monte de gente, olha, ainda vem falar mal de crente, sai da reta, capeta. Que os crentes doentes pregando.
Eu disse, minha querida, dentro da igreja está misturado o joio e o trigo. E só vai tirar naquele grande dia. Nem eu e nem você pode mexer no joio. Só quem vai mexer é o papai na hora que ele vier. Aleluia! E eu não posso olhar para o meu irmão. Ai, porque hoje o meu irmão não está bem. Não quer dizer que ele não é uma pessoa que Deus escolheu para fazer um cargo, para assumir um cargo. É porque tem dia que o meu irmão não está bem. E eu tenho que entender. E o meu segredo, como uma pastora, como um pastor, como um bispo, é orientar aquela pessoa, orar por aquela pessoa, mas permanecer com ele, trabalhando com ele, para que ele venha ser sarado mais e mais, e venha sarar outras pessoas. Glória a Deus! Agora tem líder que Deus não escolheu para estar no altar. Deus não escolheu nem para ele abrir igreja. Tem que ter uma mente de Cristo, para saber do seu chamado. Glória a Deus! Mas não venha para mim. Eu digo, minha querida, 2025 é o ano da conquista. E o meu Deus vai fazer muitas coisas. Eu só sei que se ela nunca escutou, ela escutou hoje. Aleluia! Um monte de mensagem para mim, negócio de mensagem de pregação, que eu não gosto não, só escutar mensagem de pregação aqui da igreja. Eu lá tenho tempo para perder, para escutar mensagem que eu não conheço. Pode ser até um corrupto. Aí eu vou estar me alimentando com a palavra dele. Se aqui na igreja tem um monte de pregador que eu conheço, que eu sei que está com vida no altar, eu vou escutar a pregação de quem eu conheço. Aleluia! Para me corromper, foi o que os meus líderes me ensinaram. Não se corrompa com muita pregação, que você nem sabe que essa pessoa tem vida no altar. Agora, do meu marido, meu filho, eu escuto, recebo, tomo posse, porque eu convivo e sei que tem vida no altar. Aleluia! E de qualquer irmão que nós botar nesse altar aqui, eu também recebo e tomo posse, porque eu sei que tem vida no altar. Porque não sobe aqui qualquer um. Então, precisamos ter nossa mente de Cristo e não cauterizada. Eu conheci um amigo que ele tinha a mente cauterizada, com coisa ruim. Não acreditava nas línguas estranhas. Pois sai de perto de mim, capiroto. Tu não acredita, mas não acredita. É por isso que tu não recebe o batismo com o Espírito Santo. Porque tu não acredita. Pois eu acredito. Aleluia. Então o primeiro é estudo da Bíblia. O segundo é oração. Orai sem cessar. Está lá em Tessalonicenses 5,17. A oração significa cultivar um relacionamento contínuo com Deus. Em qualquer lugar eu converso com Deus. Aquele Étios, quando eu tinha ele, meu Deus, eu ia conversando com o papai, e ainda dizia assim, Espírito Santo, senta aqui. E eu dizia assim, o meu carro é uma tocha de fogo. Se alguém tocar nesse carro, passa a espada. Aí uma vez veio um homem, chegou assim perto de mim, aí ele, ai, que fogo é esse? Eu digo, é o fogo de Jeová que meu carro tem, viu? Não encoste não. Aí às vezes os flanelinhos dizem, irmã, deixa comigo, tu é lá naquela igreja, né? Vou olhar teu carro e tu não vai pagar é nada. Eu, eita glória, aquela igreja é do homem de Deus. Eu digo, corra boa, meu Deus. Aleluia. É bom você estar na igreja de homem de Deus, que as pessoas têm referência, que sabem que aquele homem é um homem de Deus. Porque não é eu para me reconhecer que eu sou uma mulher de Deus, mas é para as pessoas que estão à minha volta me reconhecer como uma mulher de Deus. Aleluia. Aleluia. Então vamos orar, igreja. Quando a gente ora, nossa mente fica voltada para Deus, a gente passa a ter uma intimidade com Deus e Ele vai nos dar o discernimento e nos ajudar em tudo que nós precisamos. Glória a Deus. E não vamos deixar a nossa mente ser cauterizada pelo inimigo. Que o inimigo diz que a gente é feia. Ah, mulher, tu é feia. Eu olho e disse mesmo, não, meu filho, quem me fez é o homem mais lindo do mundo. E ele jamais ia fazer. E eu sou imagem e semelhança dele. Feia é tu, capiroto.
Glória a Deus. Então, segundo é oração constante, mas de um espírito de oração que permeia todas as ações e pensamentos. A oração nos ajuda a nos conectarmos com Deus, buscando sua orientação e fortalecimento para a renovação da mente. Amém? O terceiro é a comunhão com os cristãos, a comunhão com os irmãos. Salmo 133, versículo 1 diz: como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade, que quer dizer, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós precisamos fazer a diferença unidos. Unidos nós somos mais fortes. Glória a Deus. A igreja tem que ser unida. Não inveje a unção que está na vida de ninguém, porque a unção que tem na sua é diferente da dos outros. Deixa dele, Deus te deu um talento. Descobre o teu talento. Glória a Deus. Eu conheço uma pessoa aqui da igreja que tem uma oração, a oração, tirando a do meu marido, lógico, né? A oração do Josilã é uma das orações mais lindas que eu acho. Do diácono Josilã, tirando a do meu marido, viu, diácono? Ele tem uma oração, é o dom que Deus deu para ele. Ele tem o dom da oração. Glória a Deus. Eu sei logo quando tem. Outra, que ela sumiu, não sei pra onde ela foi. A Lu também tem uma oração muito bonita. Então a gente presta atenção nos irmãos que oram. E que tem aquele dom para oração. E eu acho muito bonito quem tem o dom da oração. Glória a Deus. Então você pergunta para Deus, qual é o meu dom, Senhor? Que eu quero botar esse dom para frente. Então a comunhão com os irmãos faz toda a diferença entre nós. Toda a diferença. Aleluia, Deus. Quando eu sou unido com meus irmãos. Graças a Deus que aqui na igreja eu não vejo ninguém ser desunido, eu vejo ser unido. Glória a O Deus. presbítero Adriano, quando vem pra cá, ele diz, meu Deus, eu amo tanto aquela igreja, porque quando eu vou pra lá, eu fico sentado, os irmãos trazendo bolacha, trazendo biscoito. É um negócio tão bom que eu amo ir para aquele lugar. Por quê? Porque todos recepcionam muito bem os visitantes. Então, os visitantes se sentem bem. E ela não escutou eu dizendo que a oração dela é bonita, da irmã Lu. A irmã Lu tem uma oração belíssima de linda. Ela já teve uma vez aqui que eu ia chegando e eu me arrepiei todinha com a oração da irmã Lu. Meu Deus, que oração forte. Aleluia. Amém? Então essa comunhão faz a gente ter a mente em Cristo. Porque Deus quer nós unidos. Glória a Deus. Aí, aleluia. Agora é a dependência do Espírito Santo. A dependência do Espírito Santo é um tema central na vida cristã. E diversos versículos bíblicos abordam. Um dos mais conhecidos é João 15:5, onde Jesus diz, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Então você conhece a árvore pelo fruto. Se essa árvore dá fruto, tá ótimo. Quais são os frutos? O fruto é o meu comportamento. O fruto é eu ganhar vidas para Jesus. O fruto é o meu testemunho. O fruto é eu amar o meu irmão. É cuidar do meu irmão. É servir ao meu irmão. É querer que na minha igreja ela cresça. Tudo isso é um fruto. E é isso que Deus quer de nós. Sejamos dependentes do Espírito Santo. Glória a Para o Deus. Espírito Santo nos ensinar. Aleluia. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Além disso, em Atos 1:8, fala sobre receber poder ao descer o Espírito Santo. Ele capacitando os crentes a serem testemunhas. Gálatas 5:16 também nos exorta a andar no Espírito, sendo guiado pelo Espírito.
Eu preciso andar em espírito. Eu preciso andar e ter discernimento. Ah, não vou para aquele canto ali não, porque o Espírito Santo está dizendo que não é para mim ir. O Espírito Santo disse para mim que não era para mim ir pela rua tal. E eu fui. Eu pensei que era a minha voz que eu estava ouvindo, a voz do meu pensamento, porque eu não queria passar naquela rua. E ao passar naquela rua, eu escutei um papocado tão grande que eu baixei meu vidro. Não, aí quando eu cheguei na rua, aleluia. Aleluia, Deus! Quando eu cheguei na rua, aí eu escutei a outra voz. Vai mais um pouquinho para frente. Aí eu fui. Aí nessa hora era de novo o Espírito Santo. Aí um cara atirou e a bala veio pro meu carro. Menino, eu pensei que eu tinha batido em alguém. Porque a bala foi tão silenciosa, mas quando eu baixei o vidro, aí eu disse assim, fulana, eu bati em alguém, ela, minha filha, sai daqui que é bala. Quando eu olhei pro meu carro, tava lá, a bala. Se a minha filha tivesse atrás, a bala tinha pego nela. E o momento que o Espírito Santo disse, vai mais para frente, era um momento para a bala não vir para minha cabeça, porque a bala vinha para minha cabeça. Naquele momento tinha tido um assalto em Messejana. Tinham levado uma pessoa. E ali eles pensavam que o meu carro era o carro de bandido, porque o meu carro era preto, todo escuro. Mas foi um grande livramento de Deus, porque eu nunca saio da igreja sem receber a bênção apostólica. E Deus, naquele dia, Ele me deu um grande livramento. Então, a gente tem que ter sempre o Espírito Santo sendo nosso guiador. Glória a Deus! Precisamos estar com a nossa mente renovada. A renovação da mente é um processo que requer a ação do Espírito Santo em nossas vidas, guiando-nos e transformando nós cada dia. Cada dia nós vamos renovando, tendo entendimento, e cada dia é um processo. Às vezes você quer que um irmão da igreja se liberte logo, e não é assim. É um processo. Principalmente quem vem das drogas. Não é assim. Tem que ter calma. Tem que ter paciência. Porque ele está passando por um processo. E nós temos que estar cobertando ele com oração. Para poder ele permanecer na casa do Senhor. A conclusão é, a renovação da mente é um processo essencial para o crescimento espiritual, para uma vida cristã frutífera. É um convite a deixar para trás os padrões do mundo e abraçar uma nova maneira de pensar, sentir, agir, aliada com a vontade de Deus. Queira sempre a sua vida, a vontade plena de Deus. Deus abençoe a todos. As palmas que louvem e exalte o nome do nosso Deus. Obrigada, bispo, pela oportunidade, e obrigada à igreja também.